Então, vamos continuar nosso curso de patrística. Paramos na 8ª parábola do livro do pastor de Hermas. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, Aline Aparecidinha, sou dona do canal Filha de Voluntas Tua Brasil. A gente estuda sobre o livro do céu da serva de Deus, Luísa Picarreta, e demais escritos também da Igreja Católica, aprovados pela Igreja. E estamos estudando aqui neste canal nosso a patrística. Então vamos aqui na ordem, 8ª parábola. Ele me mostrou um grande salgueiro que cobria planícies e montanhas. E ao abrigo do salgueiro tinham se recolhido todos os que são chamados pelo nome do Senhor. Debaixo do salgueiro estava de pé o anjo glorioso do Senhor, com enorme estatura. Tinha uma grande foice e cortava ramos do salgueiro e as dava à multidão abrigada debaixo do salgueiro. Os ramos que entregava eram pequenos, com cerca de meio metro. Depois de todos terem recebido o seu ramo, o anjo deixou a foice e a árvore estava inteira, da mesma forma como eu a vira. Então, ele me mostrou uma árvore, um grande salgueiro, que cobria planícies e montanhas. Uma árvore que cobria planícies e montanhas. Uau, chocante, né? E ao abrigo desse salgueiro tinham se recolhido todos os que são chamados pelo nome do Senhor. Debaixo do salgueiro estava de pé o anjo glorioso do Senhor com enorme estatura. Tinha uma grande foice e cortava ramos do salgueiro e as dava à multidão abrigada debaixo do salgueiro. Os ramos que entregava eram pequenos, com cerca de meio metro. Depois de todos terem recebido o seu ramo, o anjo deixou a foice e a árvore estava inteira da mesma forma como eu a vira. Eu me admirava e dizia a mim mesmo, como é possível que depois de tantos ramos cortados, a árvore esteja inteira? O pastor me disse, não te admires que essa árvore permaneça inteira, depois que tantos ramos foram cortados. Espera e depois de ver tudo, te será explicado o que significa isso. O anjo que entregara os ramos à multidão pediu-os de novo. Pedia-os na ordem segundo a qual eles o haviam recebido, e cada um entregava seu ramo. O anjo do Senhor os tomava e os examinava. De alguns ele recebia ramos secos e roídos como por vermes, e aos que entregavam tais ramos, o anjo dizia que formassem um grupo à parte. Outros entregavam ramos secos, mas não roídos por vermes. Também a estes o anjo dizia que formassem um grupo separado. Outros os entregavam meio secos, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos meio secos e fendidos, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos verdes e fendidos. O outro é meio secos, verdes e fendidos, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam ramos com metade seca e metade verde, e também estes formavam um grupo separado. Outros devolviam seus ramos, 2/3 verdes e secos no resto, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos 2/3 secos e verdes no resto, e também esses formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos quase completamente verdes. Apenas uma pequena parte dos seus ramos estava seca, bem na ponta, mas estavam fendidos. E também estes formavam um grupo separado. Os ramos de alguns outros tinham apenas uma pequena ponta verde e o resto estava seco. E também estes formavam um grupo separado. Outros vinham com os ramos verdes, como os tinha recebido do anjo. A maior parte da multidão entregava ramos assim. E o anjo alegrava-se muito com isso. E também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos verdes com brotos novos. E também estes formavam um grupo separado. E o anjo ficava muito alegre também com eles.
Outros entregavam seus ramos verdes e com brotos, os quais traziam uma espécie de fruto. Os homens cujos ramos foram encontrados assim estavam muito alegres. Também o anjo se alegrava com eles e igualmente o pastor estava muito alegre com eles. O anjo do Senhor ordenou que trouxessem coroas, e foram trazidas coroas que pareciam feitas de palmas. Então coroou os homens que haviam entregues os ramos que tinham brotos e uma espécie de fruto, e enviou-os para a torre. Também enviou para a torre aqueles que haviam entregue os ramos com brotos, mas sem fruto, dando-lhes um selo. Todos os que iam para a torre tinham roupas brancas como a neve, vestiam roupas brancas como a neve. Enviou também aqueles que tinham entregue os ramos verdes, como os havia recebido, dando-lhes roupas brancas e o selo. Ao terminar isso, o anjo disse ao pastor: Eu também vou. Conduze tu para dentro das muralhas os que são dignos de habitar ali. Examina com cuidado seus ramos e depois os conduze. Examina cuidadosamente. Atenção para que ninguém te escape, pois se alguém escapar, eu mesmo julgarei junto ao altar. Dito isto ao pastor, foi embora. Depois que o anjo saiu, o pastor me disse: Tomemos os ramos de todos e os plantemos para ver se algum dentre eles viverão. Eu lhe perguntei: Senhor, como esses ramos secos viverão? Ele me respondeu: Esta árvore é salgueiro e é cheia de vida por natureza. Plantando esses ramos, muitos deles viverão, se receberem um pouco de umidade. Por isso procurarei água para regá-los. Se algum deles viver, eu me alegrarei com ele. Se não viver, não terei sido negligente. Nossa, que incrível! O pastor me ordenou que os chamasse conforme estavam agrupados. Eles vieram grupo por grupo e entregaram seus ramos ao pastor. O pastor os tomou e por grupo os replantou. Depois de plantados, jogou tanta água neles, de modo que os ramos não apareciam sobre a água. Depois de regar os ramos, disse-me: Vamos embora. Dentro de poucos dias voltaremos para examinar todos esses ramos, pois aquele que criou esta árvore deseja que vivam todos aqueles que receberam o ramo dela. Quanto a mim, espero que, encontrando umidade e regados com água, a maioria desses ramos viverá. Eu lhe disse: Senhor, faz-me compreender o que é essa árvore, pois não entendo como ela, aparada de tantos ramos, continua inteira sem parecer em nada que foi aparada. É isso que eu não entendo. Ele me respondeu: Escuta, essa grande árvore que cobre planícies, montanhas e toda a terra é a lei de Deus, dada ao mundo inteiro. E essa lei é o Filho de Deus, anunciado até os confins da terra. Os povos que se encontram debaixo da árvore são aqueles que ouviram o anúncio e creram. O anjo grande e glorioso é Miguel, que tem o poder sobre esse povo e o governa. É ele que dá a lei e grava no coração daqueles que creem. Ele examina, portanto, se aqueles a quem deu a lei a observaram bem. Vês muitos ramos inúteis, reconhecerás entre eles os que não observaram a lei, e verás a morada de cada um. Perguntei-lhe: Senhor, por que o anjo enviou alguns para a torre e deixou para ti os outros? Ele respondeu: Todos aqueles que transgrediram a lei, que receberam dele, foram deixados em meu poder para fazerem penitência. Todos os outros que se alegraram na lei e a observaram, ele os tem em seu próprio poder. Perguntei: Senhor, quem são aqueles que foram coroados e se dirigiram para a torre? Ele me respondeu: Esses coroados são os que lutaram contra o diabo e o venceram. Eles sofreram pela lei. Os outros que entregaram seus ramos verdes com brotos novos, mas sem fruto, foram atribulados por causa da lei, sem entretanto serem torturados por ela. Mas não a renegaram. Os que entregaram os ramos verdes, como os havia recebido, são santos e justos. Caminharam muito de coração puro, observando os mandamentos do Senhor. Conhecerás o resto quando eu examinar os ramos plantados e regados. Alguns dias depois, voltamos a esse lugar e o pastor sentou-se no lugar do anjo grande, e eu fiquei ao seu lado. Então ele me disse: Cinge-te com uma toalha e serve-me. Eu me cingi com uma toalha limpa, feita de saco. Vendo-me cingido e pronto para servi-lo, ele me disse: Chama os homens cujos ramos foram plantados, na mesma ordem em que cada um o devolveu. Fui até a planície, chamei a todos e todos os grupos se apresentaram.
O pastor lhes disse: cada um arranque seu próprio ramo e traga-o a mim. Os primeiros a devolvê-los foram aqueles cujos ramos estavam secos e corroídos. Como estavam secos e corroídos, ele mandou que fossem colocados à parte. Em seguida, os devolveram os que tinham ramos secos, mas não corroídos. Alguns deles os devolveram verdes, e outros secos e corroídos, como por vermes. Aos que os devolveram verdes, o pastor mandou formar um grupo separado, e os que os devolveram secos e corroídos, ele mandou que os colocassem com os primeiros. Depois os devolveram os que os tinham recebido metade secos e fendidos, e muitos deles os devolveram verdes e sem fendas. Alguns verdes com brotos novos e frutos nesses brotos, como os tinham aqueles que foram coroados para a torre. Alguns os devolveram secos e carcomidos, outros secos, mas não carcomidos, outros ainda tais como estavam antes, meio secos e fendidos. E o pastor mandou que eles se separassem, cada um em seu grupo respectivo, e os outros restantes à parte. Em seguida, os devolveram os que tinham recebido os ramos verdes mais fendidos. Todos esses os devolveram verdes e tomaram lugar em seu próprio grupo. O pastor alegrou-se com todos estes, pois todos se tinham transformado e livrado de suas fendas. Também os devolveram aqueles que os haviam recebido metade verdes e metade secos. Os ramos de alguns foram encontrados inteiramente verdes, de outros metade verdes, de outros secos e carcomidos, e de outros ainda verdes com brotos novos. Todos esses foram mandados para os seus respectivos grupos. Em seguida, os devolveram aqueles que os tinham recebido com 2/3 verdes e 1/3 seco. Muitos deles os devolveram verdes, muitos outros metade secos e outros secos e carcomidos. Todos esses foram mandados cada um para o seu próprio grupo. Em seguida, os devolveram aqueles que tinham recebido ramos secos em 2/3 e verdes no resto. Muitos deles os devolveram metade secos, alguns secos e carcomidos, e alguns ainda metade secos e fendidos. Muito poucos os devolveram verdes, e todos esses tomaram lugar em seus respectivos grupos. Em seguida, os devolveram aqueles que tinham recebido ramos verdes, mas com mínima parte seca e fendida. Desses, alguns os devolveram verdes e alguns verdes com brotos novos. Também esses se foram para seus respectivos grupos. Em seguida, os devolveram aqueles que tinham recebido com mínima parte verde e todo o resto seco. Os ramos destes, em sua maior parte, foram encontrados verdes, com brotos novos e com frutos neles, e outros inteiramente verdes. O pastor se alegrou muito com esses ramos, por tê-los encontrado assim, e também esses se foram, cada um para o seu próprio grupo. Depois de examinar os ramos de todos, o pastor me falou: eu lhe disse que esta árvore é cheia de vida. Vês quantos fizeram penitência e foram salvos? Eu respondi: vejo, Senhor. Ele continuou: isso é para que saibas que a misericórdia de Deus é grande e gloriosa, e como ele deu um espírito àqueles que eram dignos de fazer penitência. Perguntei: Senhor, então, por que nem todos fizeram penitência? Ele respondeu: o Senhor concedeu a penitência àqueles cujo coração ele viu que estava pronto para se purificar e que haviam de servi-lo de todo o coração. Contudo, aqueles nos quais viu a perfídia e a maldade e que iriam arrepender-se apenas hipocritamente, ele não concedeu a penitência para que não blasfemassem novamente a sua lei. Eu lhe pedi: Senhor, explica-me quem é cada um daqueles que te devolveram os ramos e a morada que lhes cabe. Desse modo, após terem ouvido aqueles que acreditaram e receberam o selo, mas que o quebraram e não o preservaram inteiro, reconheceram suas obras, farão penitência e receberão de ti um selo. Assim glorificarão o Senhor por ter usado piedade com eles e te haver enviado para renovar seus espíritos. Ele explicou: escuta, aqueles cujos ramos foram encontrados secos e carcomidos por vermes são os apóstatas e traidores da igreja, que com seus pecados blasfemaram o Senhor e que ainda se envergonharam do nome do Senhor invocado sobre eles. Tais indivíduos estão definitivamente mortos para Deus. Meu Deus do céu. Vês que nenhum deles fez penitência, embora tenham ouvido as palavras que lhes transmitiste, sob minha ordem. A vida, portanto, foi tirada desses homens. Aqueles que devolveram os ramos secos, mas não apodrecidos, estão próximos dos anteriores. Eram hipócritas que introduziam ensinamentos errados, que desviavam os servos de Deus e, sobretudo, os pecadores.
não lhes permitindo fazer penitência, mas persuadindo-os com ensinamentos loucos. Todavia, esses têm esperança de fazer penitência. Vês que muitos dentre eles já fizeram penitência, desde quando lhe falaste sobre os meus preceitos. Outros ainda farão penitência, e todos aqueles que não fizeram penitência já perderam a vida. Aqueles que fizeram penitência, tornando-se bons, têm sua morada nas primeiras muralhas. Alguns subiram à torre. Vês, portanto, que a penitência dos pecadores traz vida, e a impenitência traz morte. Então, o que é interessante é que ele falou que alguns, ele nem deu a penitência, porque já sabia que essas pessoas eram pérfidas e que se elas fossem penitenciadas, elas iriam blasfemar mais ainda, pecar mais ainda. Então, ele nem deu a penitência para elas, porque elas já estavam mortas. Meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia de nós, somos muito pequenos e fracos. Escuta também sobre aqueles que devolveram os ramos, metade secos e fendidos, aqueles cujos ramos estavam somente secos pela metade. São os que duvidam, não estão nem vivos nem mortos. Os que os tinham secos pela metade e fendidos são os que duvidam e murmuram, e que nunca estão em paz entre si, mas sempre em discórdia. Também esses ainda têm possibilidade de fazer penitência. Vês que alguns deles já fizeram penitência e ainda há esperança de penitência para eles. Todos os que dentre eles fizeram penitência têm sua morada na torre. Aqueles, porém, que se arrependerem demasiadamente tarde, habitarão nos muros. Aqueles que não fizerem penitência, persistindo em suas ações, certamente morrerão. Aqueles que devolveram ramos verdes, mais fendidos, sempre foram fiéis e bons, mas têm entre si inveja pelos primeiros lugares e por alguma honraria. Todos eles são loucos em rivalizarem entre si pelos primeiros lugares. Todavia, depois de terem ouvido os meus mandamentos, como eram bons, eles se purificaram e logo fizeram penitência. A morada deles foi na torre. Contudo, se um deles voltar novamente à discórdia, será expulso da torre e perderá a própria vida. A vida pertence a todos os que observam os mandamentos do Senhor. Ora, nesses mandamentos, nada se diz de primeiros lugares, nem de alguma honraria, mas fala-se da paciência e humildade do homem. Nessas pessoas, portanto, está a vida do Senhor. Nos que provocam discórdia e violam a lei, está a morte. Aqueles que devolveram seus ramos metade verdes e metade secos são os que estavam imersos em seus negócios e não se juntavam aos santos. Por isso, metade neles estava vivo e metade estava morto. Todavia, depois de terem ouvido os meus mandamentos, fizeram penitência e foram morar na torre. Alguns outros se afastaram definitivamente e não têm possibilidade de fazer penitência. Com efeito, por causa de seus negócios, eles blasfemaram o Senhor e o renegaram. Portanto, perderam a vida por causa da maldade que praticaram. Muitos dentre eles são vacilantes. Esses ainda têm possibilidade de fazer penitência, se logo se arrependerem, e sua morada será na torre. Se levarem demasiado tempo para fazerem penitência, irão morar nas muralhas. Se não fizerem penitência, também eles já terão perdido a vida. Aqueles que devolveram os ramos 2/3 verdes e no resto secos são aqueles que renegaram de diversas formas. Muitos deles fizeram penitência e foram morar na torre. Outros se afastaram definitivamente de Deus. Esses perderam definitivamente a vida. Alguns deles duvidaram e provocaram discórdia. Estes ainda têm possibilidade de fazer penitência, se a fizerem logo, sem persistir em seus prazeres, mas se eles se obstinarem em suas ações, estarão trabalhando para a própria morte. Aqueles que devolveram ramos com 2/3 secos e no resto verdes são os que foram fiéis, mas que se enriqueceram e adquiriram honra entre os pagãos. Revestiram-se de grande orgulho, tornaram-se arrogantes, abandonaram a verdade e se separaram dos justos. Ao contrário, aqueles
que conviveram, ao contrário, conviveram com os pagãos e esse caminho lhes pareceu mais agradável. Eles não se afastaram de Deus, permaneceram na fé, mas não praticaram as obras da fé. Muitos deles fizeram penitência e tiveram sua morada na torre. Outros, convivendo inteiramente com os pagãos e arrastados pelas suas glórias vãs junto aos pagãos, afastaram-se de Deus e praticaram as obras dos pagãos. Esses foram contados como pagãos. Outros, entre eles, ficaram na dúvida porque não esperavam mais ser salvos por causa das ações que haviam praticado. Outros ainda não só duvidaram, mas fomentaram divisões entre si. Para esses indivíduos e para aqueles que permaneceram na dúvida por causa de suas ações, ainda há possibilidade de penitência, mas a sua penitência deve ser rápida, para que a morada deles seja dentro da torre. Para os que não fazem penitência, mas permanecem nos seus prazeres, a morte está próxima. Os que devolveram ramos verdes, mas com a ponta seca e fendida, são os que sempre foram bons, fiéis e gloriosos juntos de Deus, mas pecaram um pouco por leve concupiscência e leves rancores mútuos. Depois de ouvirem minhas palavras, a maioria deles arrependeu-se logo e tiveram sua morada na torre. Alguns duvidaram e outros, por causa de sua dúvida, promoveram maiores divisões. Estes ainda têm esperança de penitência, pois sempre foram bons. É difícil que um deles morra. Aqueles que devolveram seus ramos secos e com uma pequenina parte verde são os que apenas creram, mas praticaram as obras da iniquidade. Nunca se afastaram de Deus, levaram com alegria o nome e receberam com alegria os servos de Deus em sua casa. Ouvindo o anúncio desta penitência, arrependeram-se sem hesitação e praticaram toda a virtude da justiça. Alguns até sofrem e são atribulados com alegria, pois conhecem as ações que praticaram. A morada de todos esses será na torre. Quando terminou de explicar acerca de todos os ramos, o pastor me disse: Vai e dize a todos que façam penitência e viverão em Deus. De fato, o Senhor teve compaixão e me enviou para oferecer a ocasião de penitência a todos, embora alguns, por causa de suas obras, sejam indignos da salvação. O Senhor, porém, é paciente e quer que o chamado feito pelo Filho não seja invalidado. Eu lhe disse: Senhor, espero que depois de ouvir essas coisas todos façam penitência. Estou persuadido de que cada um, conhecendo suas ações e temendo a Deus, façam penitência. Ele me respondeu: todos os que se arrependerem do fundo do coração, se purificarem dos pecados anteriores assinalados e não acrescentarem mais nada aos seus pecados, receberão do Senhor a cura de seus pecados passados. Se não duvidarem a respeito desses mandamentos, então eles viverão em Deus. Todos aqueles, porém, que aumentarem seus pecados e caminharem nas paixões deste mundo, se condenarão à morte. Quanto a ti, caminha segundo os meus mandamentos e viverás em Deus. Do mesmo modo, aquele que andar no caminho dos mandamentos e os praticar retamente, viverá em Deus. Depois de me ter mostrado tudo, ele me disse: o resto eu te explicarei dentro de poucos dias. Nona parábola. Depois que escrevi os mandamentos e as parábolas do pastor anjo da penitência, ele veio a mim e disse: Quero te mostrar tudo o que te mostrou o Espírito Santo que te falou na figura da igreja. Esse Espírito é o Filho de Deus. Estavas muito fraco na carne, por isso não te foi revelado por meio do anjo. Contudo, quando ficastes fortalecido pelo Espírito e tu mesmo tiveste a força para poderes ver um anjo, então te foi revelada por meio da igreja a construção da torre. Viste bem e santamente, qual uma virgem todas as coisas. Agora, graças a um anjo, vês por meio do próprio Espírito. E preciso que compreendas tudo, por meu intermédio, de modo mais preciso. O anjo glorioso me conferiu a missão de habitar em tua casa, para que vejas tudo com coragem e não mais com apreensão, como antes. Então me transportou para a Arcádia, sobre um monte de forma cônica. Fez-me sentar no topo da montanha e me mostrou uma grande planície, e ao redor da planície outras 12 montanhas, cada uma com um aspecto diferente. A primeira era negra como fuligem, a segunda seca e sem vegetação, a terceira cheia de espinhos e cardos, a quarta com vegetação meio seca, verde na parte de cima e seca junto às raízes. Quando o sol brilhava, parte da vegetação secava. A quinta montanha era muito rochosa, mas tinha vegetação verde.
A sexta montanha estava cheia de fendas, algumas pequenas, outras grandes. Nas fendas havia vegetação, mas não era muito verdejante. Parecia antes estar murcha. A sétima montanha tinha vegetação cheia de viço e a montanha era toda exuberante. Todas as espécies de rebanhos e aves se alimentavam sobre a montanha, e quanto mais os rebanhos e aves comiam, tanto mais a vegetação brotava da montanha. A oitava montanha estava cheia de fontes, e todas as espécies da criação do Senhor vinham beber nessas fontes da montanha. A nona montanha não tinha água nenhuma e estava completamente deserta. Havia nela animais selvagens e répteis mortíferos que provocam a morte dos homens. Na décima montanha havia árvores gigantes e estava coberta de sombras. Debaixo das sombras estavam deitadas muitas ovelhas que repousavam e ruminavam. A 11ª montanha era coberta de árvores, as quais eram frutíferas e carregadas de frutas de toda espécie, e quem as via desejava comê-las. A 12ª montanha era inteiramente branca, seu aspecto era muito exuberante e a montanha em si mesma era belíssima. No meio da planície, ele me mostrou uma grande rocha branca que se erguia da planície. Era mais alta que as montanhas e quadrada de modo a conter o mundo inteiro. A rocha era antiga e havia nela uma porta escavada que parecia ter sido escavada recentemente. Resplandecia mais do que o sol e eu me maravilhava com tal esplendor. Ao redor da porta estavam 12 virgens. As 4 que havia nos cantos me pareciam mais gloriosas, mas as outras o eram também. As virgens estavam nos 4 lados da porta, 2 a 2, a meia distância das 4 primeiras. Vestiam túnica de linho, belamente cingidas, com o ombro direito descoberto, como para transportar algum peso. Estavam prontas, alegres e animadas. Vendo isso, fiquei admirado pelas coisas grandes e gloriosas que eu via. Além disso, fiquei perplexo com essas virgens que eram delicadas, mas que se comportavam virilmente como se devessem sustentar todo o céu. Então o pastor me disse: em que estás pensando, preocupando-te e causando tristeza a ti mesmo? As coisas que não consegues compreender, não as trates como se fosses inteligente. Pede antes ao Senhor que te dê a inteligência para compreender essas coisas. Não podes ver o que está atrás de ti, mas vês o que estás diante de ti. Não te atormentes pelo que não podes ver. Procura dominar as coisas que vês e não te angusties com o resto. Explicarei tudo o que vou te mostrar. Vê, portanto, o resto. Então vi que haviam chegado 6 homens altos, gloriosos e de aspecto semelhante. Chamaram uma multidão de homens. Estes recém-chegados eram de grande estatura, muito belos e fortes. Os 6 homens lhes deram ordens de construir uma torre sobre a rocha. Os homens que vieram construir a torre fizeram então um grande tumulto, correndo de cá para lá ao redor da porta. As virgens que estavam ao redor da porta diziam aos homens que apressassem a construção da torre. Elas estendiam as mãos como se devessem receber alguma coisa dos homens. Os 6 homens ordenaram que subissem pedras de um abismo e se colocassem na construção da torre. Então subiram 10 pedras quadradas e brilhantes, não lavradas. Os 6 homens chamaram as virgens e lhes disseram que carregassem todas as pedras que haviam de entrar na construção da torre, que as passassem através da porta e entregassem aos homens que iriam construir a torre. As virgens então carregaram sobre si mutuamente as 10 primeiras pedras que haviam subido do abismo e as transportaram juntas, pedra por pedra. Elas carregavam as pedras na mesma ordem que estavam ao redor da porta. As virgens, que pareciam vigorosas, se colocavam nos ângulos da pedra. As outras se colocavam dos lados, e assim carregavam todas as pedras passando pela porta conforme lhes fora ordenado. E as entregavam aos homens na torre, os quais recebiam as pedras e construíam. A torre era construída sobre a grande rocha em cima da porta. As 10 pedras foram então ajustadas e cobriram toda a rocha, tornando-se desse modo o alicerce da construção da torre. A rocha e a porta suportavam toda a torre. Depois das 10 pedras, subiram do abismo outras 25. Elas também foram ajustadas à construção, carregadas pelas virgens como as anteriores. Depois subiram 35 pedras que foram igualmente ajustadas à torre. A seguir subiram outras 40 pedras e todas foram também empregadas na construção da torre. Desse modo formaram-se 4 camadas no alicerce da torre. Pararam então de subir do abismo e os construtores descansaram um pouco. Depois os 6 homens ordenaram à multidão numerosa que trouxesse pedras das montanhas a fim de construir a torre.
Eram trazidas de todas as montanhas, de cores variadas, lavradas pelos homens e entregues às virgens, as quais as transportavam pela porta e as entregavam para a construção da torre. Quando essas pedras de cores diferentes eram colocadas na construção, tornavam-se igualmente brancas, mudando as cores precedentes. Algumas pedras eram entregues aos homens para a construção, mas não se tornavam brilhantes, continuavam tais como eram antes, pois não tinham sido entregues pelas virgens, nem tinham passado pela porta. Tais pedras, portanto, destoavam na construção da torre. Os 6 homens viram que essas pedras destoavam na construção e ordenaram que fossem retiradas, levadas para baixo para o lugar de onde tinham sido transportadas. Então disseram os homens que transportavam as pedras: De modo algum não entregueis vós mesmos pedras aos construtores. Colocai-as perto da torre, para que as virgens, fazendo-as passar pela porta, as entreguem para a construção. Com efeito, se elas não passarem a porta pelas mãos das virgens, não poderão mudar suas cores. Portanto, não vos afadigueis em vão. Terminou aquele dia o trabalho da construção, mas a torre ainda não ficou concluída. Devia-se retomar a construção, mas houve uma pausa. Os 6 homens mandaram que todos os construtores se retirassem um pouco e descansassem. As virgens, porém, ordenavam que não se afastassem da torre. Parecia-me que as virgens foram deixadas aí para guardá-la. Depois de todos se retiraram para descansar, eu perguntei ao pastor: Senhor, por que não foi terminada a construção da torre? Ele respondeu: A torre não pode ser terminada enquanto o seu proprietário não vier examinar a construção, para trocar as pedras que estiverem corroídas. A torre foi construída segundo a vontade dele. Eu então pedi: Senhor, desejaria saber o que significa a construção da torre e a rocha, a porta, as montanhas, as virgens e as pedras que subiram do abismo, porque não foram lavradas, mas entraram na construção tais como eram. Também desejaria saber por que primeiro foram postas no alicerce 10 pedras, depois 25, 35 e 40, e também o que significam as pedras que entraram na construção e depois logo foram retiradas e recolocadas em seu lugar. Senhor, tranquiliza a minha alma sobre tudo isso, explica-me tudo. Ele respondeu: Se tua curiosidade não for considerada vã, conhecerás tudo. Daqui a poucos dias voltaremos aqui e verás o resto do que acontecerá a esta torre e saberás completamente todas as parábolas. Poucos dias depois voltamos ao lugar onde estivéramos sentados e ele me disse: Vamos até a torre, pois o proprietário virá examiná-la. Então fomos até a torre e perto dela não havia absolutamente ninguém, exceto as virgens. O pastor perguntou às virgens se o proprietário da torre estava aí e elas responderam que ele chegaria para examinar a construção. Eis que pouco depois vejo um cortejo de muitos homens chegando e no meio deles um homem tão alto que ultrapassava a torre. Os 6 homens que trabalhavam na construção caminhavam com ele à direita e à esquerda, e todos os que trabalharam na construção estavam com ele, muito outros gloriosos ao seu redor. As virgens que guardavam a torre correram ao seu encontro, o beijaram e começaram a caminhar com ele ao redor da torre. Esse homem examinava minuciosamente a construção, a ponto de apalpar pedra por pedra, com um bastão na mão, batia em cada uma das pedras da construção. À medida que batia nelas, algumas ficavam negras como fuligem, outras corroídas ou fendidas ou mutiladas, ou nem brancas nem negras, outras desiguais, já não se harmonizavam com as demais pedras, e outras ainda cheias de manchas. Tais foram as variedades de pedras achadas inúteis para a construção. E ele ordenou retirá-las todas da torre, colocá-las junto dela e trazer outras para substituí-las. Os consultores lhe perguntaram de qual montanha ele queria que retirassem as pedras para colocar no lugar das outras. Ele ordenou que fossem tiradas não das montanhas, mas de uma planície vizinha. Cavou-se então a planície e foram encontradas pedras brilhantes, quadradas e algumas redondas. Todas as pedras encontradas nessa planície foram trazidas e as virgens as transportaram através da porta. As pedras quadradas foram lavradas e colocadas no lugar das que tinham sido tiradas. As redondas não foram colocadas na construção porque eram duras, e o trabalho de lavrá-las era lento. Foram colocadas perto da torre, pois deviam ser lavradas para serem colocadas na construção, já que eram muito brilhantes.
Terminando isso, o homem glorioso e senhor de toda a torre chamou o pastor e lhe entregou todas as pedras que se achavam perto da torre e que foram tiradas da construção. E lhe disse: Limpa cuidadosamente todas essas pedras e emprega na construção da torre as que se ajustam às outras. As que não se ajustarem, atira-as para longe da torre. Depois de ordenar isso ao pastor, foi embora, acompanhado de todos os que tinham vindo com ele. As virgens, porém, permaneceram ao redor da torre para guardá-la. Eu perguntei ao pastor como podem essas pedras, que foram rejeitadas como indignas, voltar à construção da torre? Ele me respondeu: Vês estas pedras? Eu disse: Sim, senhor, estou vendo. Ele continuou: Lavrarei a maior parte delas e as empregarei na construção, e elas se ajustarão às outras. Eu perguntei: Senhor, como poderão, depois de esquadradas, preencher o mesmo lugar? Ele me respondeu: As que forem achadas pequenas serão colocadas no interior da construção, as maiores serão colocadas ao lado externo e sustentarão as outras. Dito isso, continuou: Vamos embora, dentro de 2 dias voltaremos, limparemos essas pedras e as colocaremos na construção. É preciso limpar tudo ao redor da torre, pois se o proprietário vier de improviso e encontrar tudo sujo ao redor da torre, ficará irritado. Nesse caso, essas pedras não entrariam na construção da torre e aos olhos do proprietário eu pareceria negligente. 2 dias depois, voltamos à torre e ele me disse: Examinemos todas as pedras e vejamos quais delas podem entrar na construção. Eu respondi: Sim, senhor, vamos examiná-las. Para começar, examinamos primeiro as pedras negras. Da forma como foram retiradas da torre, assim as encontramos. O pastor ordenou que fossem levadas embora da torre e colocadas à parte. Depois examinou as corroídas, pegou muitas delas, lavrou-as e ordenou que as virgens as levantassem e as colocassem na construção. As virgens as levantaram e as colocaram no interior da construção da torre. Ele ordenou então que as restantes fossem colocadas com as pretas, pois elas também foram encontradas pretas. Em seguida examinou as fendidas, lavrou muitas e mandou que as virgens as levassem para a construção. Puseram-nas, porém, no lado externo, pois eram mais sólidas. As outras, como tinham muitas fendas, não puderam ser lavradas e depois foram excluídas da construção da torre. Examinou depois as mutiladas. Entre elas se encontraram muitas pedras pretas e algumas com grandes fendas. E ele mandou que também essas fossem colocadas com as rejeitadas. Quanto às restantes, ele as limpou, lavrou e mandou colocar na construção. As virgens as levantaram e as ajustaram no meio da construção, pois eram muito fracas. Depois examinou-as meio brancas e meio pretas, e muitas delas foram encontradas pretas. Mandou que também essas fossem retiradas, levantadas e colocadas junto com as que tinham sido rejeitadas. Todas as outras foram levantadas pelas virgens, como eram brancas, foram ajustadas à construção pelas próprias virgens. Foram postas no lado externo da muralha, pois foram encontradas sólidas de modo que podiam sustentar as que foram colocadas no meio. Nada foi cortado delas. Em seguida, examinou as que eram duras e ásperas, e algumas delas foram rejeitadas. Não era possível lavrá-las porque eram muito duras. As outras foram lavradas, levantadas pelas virgens e ajustadas no interior da construção da torre, pois eram mais fracas. Em seguida, ele examinou as que tinham manchas, e poucas ficaram pretas e foram rejeitadas com as outras. As que restaram foram encontradas brilhantes e sólidas, ajustadas pelas virgens à construção, foram colocadas no lado externo, porque eram resistentes. Em seguida, ele foi examinar as pedras brancas e redondas e me disse: Que faremos com essas pedras? Eu respondi: Que sei eu, Senhor? Ele continuou: Não tens nenhuma ideia sobre isso? Eu respondi: Senhor, não conheço esse ofício, não sou talhador de pedras, nem consigo entender nada. Ele continuou: Não vês que elas são redondas e que se eu quiser deixá-las quadradas, será preciso cortar bastante? Contudo, é preciso que algumas delas entrem na construção. Eu perguntei: Senhor, se é necessário, por que te preocupas? Por que não escolhes para a construção aquelas que preferes e as ajustas à construção? Ele escolheu as maiores e mais brilhantes delas e as lavrou. As virgens as levantaram e as ajustaram no lado externo da construção. As restantes foram levantadas e colocadas na planície de onde tinham sido tiradas. Não foram, porém, reprovadas. Ele me disse: Porque resta ainda um pouco da torre para construir, e o proprietário dela quer que todo modo de que essas pedras sejam ajustadas à construção, pois são muito brilhantes.
Então ele chamou 12 mulheres muito belas, vestidas de preto e cingidas, com os ombros descobertos e os cabelos soltos. Elas me pareceram selvagens, e o pastor ordenou que levantassem as pedras rejeitadas da construção e as levassem para as montanhas de onde tinham sido tiradas. Elas as levantaram alegres e transportaram todas e as puseram no lugar de onde haviam sido tiradas. Quando todas as pedras foram retiradas e não restou nenhuma pedra ao redor da torre, o pastor me disse: percorramos ao redor da torre para ver se não há nenhum defeito. Dei a volta com ele. Vendo que a torre era bela em sua construção, o pastor ficou muito contente. Com efeito, a torre era tão bem construída que eu experimentei o desejo de habitá-la, pois ela era construída como se fosse uma pedra única, sem a mínima juntura. A pedra parecia ter sido cortada da rocha, pois me parecia formar um único bloco. Andando com ele, eu estava contente de ver coisas tão boas, e o pastor me disse: vai me buscar o cal e cacos para igualar as formas das pedras que foram levantadas e empregadas na construção. E preciso que todo o contorno da torre fique igualado. Fiz conforme ele ordenou, ele trouxe tudo. Ele pediu: ajuda-me para que a obra fique logo terminada. Então ele igualou as formas das pedras que entraram na construção. Depois mandou varrer e limpar ao redor da torre. As virgens pegaram vassouras e varreram, tirando toda a sujeira da torre, e espalharam água. Então o lugar da torre ficou alegre e muito belo. O pastor me disse: tudo foi lavado. Se o proprietário vier examinar a torre, não terá nada a nos reprovar. Dito isso, queria ir embora. Eu, porém, o segurei pelo bornal e comecei a conjurá-lo pelo Senhor que me explicasse tudo o que me mostrara. Ele me disse: ainda tenho coisas para fazer, depois te explicarei tudo. Espera-me aqui até que eu volte. Eu lhe perguntei: Senhor, que farei aqui sozinho? Ele respondeu: não estás sozinho, as virgens estão contigo. Eu lhe pedi: recomenda-me então a elas. Então o pastor a chamou e lhes disse: confio-vos este homem até que eu volte. E foi embora. Fiquei sozinho com as virgens. Elas estavam muito contentes e me trataram com muita atenção, principalmente as 4 mais gloriosas. As virgens me disseram: o pastor não voltará aqui hoje. Eu perguntei: então o que é que eu faço? Elas responderam: espera-o até a tarde. Se ele vier, falará contigo. Se não vier, ficarás até que ele volte. Eu lhes disse: vou esperá-lo até a tarde. Se não vier, voltarei para casa e retornarei amanhã de manhã. Elas responderam: foste confiado a nós, portanto não pode sair de perto de nós. Eu perguntei: onde eu ficarei? Elas responderam: dormirás conosco como irmão e não como marido, pois tu és nosso irmão. E doravante habitaremos contigo, porque te amamos muito. Eu fiquei envergonhado de permanecer com elas. Então, aquela que me parecia ser a primeira delas começou a beijar-me e abraçar-me. As outras, vendo-a abraçar-me, começaram também a beijar-me e a andar ao redor da torre e a brincar comigo. De minha parte, eu me senti rejuvenescido e também comecei a brincar com elas. Umas formavam coros de danças, outras dançavam e outras cantavam. Eu fiquei em silêncio, passeava com elas ao redor da torre e estava alegre com elas. Chegando à tarde, quis retirar-me para casa, elas, porém, não me deixaram e me retiveram. Fiquei com elas à noite e dormi perto da torre. As virgens estenderam no chão suas túnicas de linho e me fizeram deitar no meio delas. E nada mais fizeram do que rezar. Eu comecei a rezar sem cessar com elas e não menos que elas. As virgens se alegraram vendo-me rezar assim. Permaneci aí com as virgens até a manhã seguinte, pela 10ª hora. Em seguida, o pastor chegou e perguntou: não lhe fizeste nenhuma insolência? Elas responderam: pergunta a ele mesmo. Eu lhe perguntei: Senhor, estou muito contente por ter ficado com elas. Ele me perguntou: o que você comeu? Eu respondi: comi palavras do Senhor a noite inteira. Ele perguntou: elas te receberam bem? Eu respondi: sim, Senhor. Ele continuou: agora, o que queres ouvir em primeiro lugar? Eu disse: Senhor, quero ouvir na mesma ordem que me mostraste tudo desde o começo. Peço-te, Senhor, que me expliques à medida que eu for perguntando. Ele me disse: explicarei como quiseres e não esconderei de ti absolutamente nada. Eu perguntei antes de tudo: explica-me o que representa a rocha e a porta. Ele me respondeu: a rocha e a porta são o Filho de Deus. Eu continuei: como é que a rocha é antiga e a porta é recente? Ele explicou: escuta, homem insensato e compreende. O Filho de Deus nasceu antes de toda a criação, embora ele tenha sido o conselheiro de seu pai para a criação, e por isso que a rocha é antiga. Eu lhe perguntei: e por que a porta é nova, Senhor?
Ele respondeu: porque ele se manifestou nos últimos dias da consumação. A porta foi feita recentemente para os que devem salvar-se, entrar por ela no reino de Deus. Viste que as pedras que passaram pela porta foram utilizadas na construção da torre, mas as que não passaram por ela foram rejeitadas para seu antigo lugar? Eu respondi: sim, Senhor, eu vi. Ele continuou: da mesma forma, ninguém entrará no reino de Deus se não tiver recebido o seu nome santo. Se quiseres entrar numa cidade e ela for cercada de muralhas e só houver uma porta, poderias entrar nela sem ser pela única porta que tem? Eu respondi: como poderia ser de outra maneira, Senhor? Ele continuou: da mesma forma que não poderias entrar na cidade a não ser pela sua porta, também o homem não pode entrar no reino de Deus senão pelo nome do seu Filho amado. Viste a multidão que construía a torre? Eu respondi: sim, Senhor, eu vi. Ele continuou: todos eles são anjos gloriosos, e por meio deles que o Senhor foi cercado com muralha. A porta é o Filho de Deus. É a única entrada para o Senhor. Ninguém chegará até ele senão por meio de seu Filho. Viste os 6 homens, e no meio deles um homem grande e glorioso, que andava ao redor da torre e que rejeitou como indignas as pedras da construção? Eu disse: sim, Senhor, eu vi. Ele explicou: o homem glorioso é o Filho de Deus, e os outros 6 são os anjos gloriosos que o escoltam, à sua direita e à sua esquerda. Sem ele, nenhum desses anjos gloriosos poderá entrar para junto de Deus. Quem não tiver recebido o nome dele não entrará no reino de Deus. Eu perguntei: o que é a torre? E ele disse: a torre é a igreja. Eu perguntei: quem são as virgens? Ele respondeu: são Espíritos Santos. Um homem não pode entrar de outra forma no reino de Deus se essas virgens não o revestirem com a própria veste delas. Se receberes apenas o nome, mas não a veste, nada adiantará, porque essas virgens são os poderes do Filho de Deus. Se levas o nome, mas não a força dele, é em vão que serás o portador do nome. As pedras que viste rejeitadas são as pessoas que levaram o nome, mas não foram revestidas com as vestes das virgens. Eu perguntei: Senhor, qual é a veste delas? Ele respondeu: o próprio nome delas é sua veste. Aquele que leva o nome do Filho de Deus deve levar também o nome delas, porque o próprio Filho de Deus leva o nome dessas virgens. Todas as pedras que viste entrar na construção da torre, levadas pela mão delas, e aí permanecem, são pessoas revestidas com o poder dessas virgens. Por isso vês a torre formar um só bloco com a rocha. O mesmo acontece com os que acreditaram no Senhor por meio de seu Filho, revestidos com esses espíritos. Formarão um só espírito, um só corpo, e suas vestes terão uma só cor. Tais pessoas que portam o nome das virgens têm sua morada na torre. Eu perguntei: Senhor, e as pedras que foram rejeitadas? Por que o foram? Eles tinham passado pela porta e foram colocadas na construção da torre pela mão das virgens. Ele respondeu: uma vez que te preocupas de tudo e pesquisas acuradamente, escuta o que se refere às pedras rejeitadas. Todos esses indivíduos receberam o nome do Filho de Deus e também o poder das virgens. Acolhendo esses espíritos, eles foram fortalecidos e se encontraram entre os servos de Deus. Tinham um só espírito, um só corpo e uma só veste, pois todos pensavam a mesma coisa e praticavam a justiça. Depois de certo tempo, porém, foram seduzidos pelas mulheres que viste vestidas de preto, com os ombros descobertos, cabelos soltos e belos. Vendo-as, eles as desejaram e se revestiram com o poder delas, rejeitando a veste e o poder das virgens. Esses foram rejeitados da casa de Deus e entregues a essas mulheres, mas os que não se deixaram seduzir pela beleza delas permaneceram na casa de Deus. Aí tens a explicação das pedras rejeitadas. Eu perguntei: Senhor, se esses homens, mesmo que sejam assim, fizerem penitência, rejeitarem desejo por essas mulheres e voltarem às virgens, andando conforme seus poderes e suas obras, não entrarão na casa de Deus? Ele respondeu: eles entrarão se renunciarem às obras dessas mulheres, assumirem o poder das virgens e andarem em suas obras. Houve uma pausa na construção, justamente para que eles pudessem, no caso de se arrependerem, entrar de novo na construção da torre. Caso não fizerem penitência, ou poucos entrarão, outros entrarão
e eles serão definitivamente rejeitados. Dê graças ao Senhor por todas essas coisas, por se ter compadecido de todos os que são chamados pelo seu nome, por nos ter enviado o anjo da penitência a nós que pecamos contra ele, por ter concedido nova vida a nós que já estávamos corrompidos e sem esperança de viver. Eu disse: agora, Senhor, explica-me por que a torre não está construída no chão, mas sobre a rocha e sobre a porta. Ele respondeu: ainda és idiota e insensato. Eu repliquei: Senhor, tenho necessidade de perguntar tudo, pois não consigo compreender absolutamente nada. Essas coisas são grandes, gloriosas e difíceis para os homens compreenderem. Ele explicou: escuta, o nome do Filho de Deus é grande, imenso e sustenta o mundo inteiro. Se toda a criação é sustentada pelo Filho de Deus, o que pensar então daqueles que foram chamados por ele, que levam o nome do Filho de Deus e andam conforme os seus mandamentos? Estás vendo, portanto, os que ele sustenta? São os que levam o seu nome de todo o coração. Por isso ele se construiu alicerce deles, e para ele é uma alegria sustentá-los, pois eles não se envergonham de levar o nome dele. Eu pedi: Senhor, dize-me o nome das virgens e das mulheres trajadas de preto. Ele respondeu: escuta o nome das virgens mais fortes, que estão nos ângulos. A primeira é fé, a segunda é temperança, a terceira é força, a quarta paciência. As outras colocadas entre as primeiras chamam-se simplicidade, inocência, castidade, alegria, verdade, inteligência, concórdia, caridade. Aquele que leva esses nomes, e também o nome do Filho de Deus, poderá entrar no reino de Deus. Escuta também o nome das mulheres trajadas de preto. 4 delas são as mais fortes. A primeira é incredulidade, a segunda, intemperança, a terceira, desobediência, a quarta, engano. As que se seguem chamam-se tristeza, maldade, dissolução, cólera, falsidade, insensatez, maledicência e ódio. O servo de Deus que leva esses nomes verá o reino de Deus, mas ele não entrará. Eu perguntei: Senhor, e as pedras que saíram do abismo e foram ajustadas à construção, quem são elas? Ele respondeu: as 10 primeiras colocadas no alicerce é a primeira geração. As 25 seguintes são a segunda geração de homens justos. As 35 seguintes são os profetas de Deus e seus servos. As 40 são os apóstolos e doutores que anunciaram o Filho de Deus. Eu perguntei: Senhor, por que as virgens passaram as pedras pela porta para entregá-las aos construtores da torre? Ele respondeu: porque eles foram os primeiros a levar esses espíritos e não se separaram uns dos outros. Nem os espíritos se separaram dos homens, nem os homens dos espíritos. Os espíritos permaneceram com eles até a morte. Se não levassem esses espíritos, tais homens não teriam sido úteis à construção da torre. Eu pedi: Senhor, explica-me mais ainda. Ele respondeu: o que procuras mais? Eu continuei: Senhor, por que as pedras tiveram que subir do fundo para ser colocadas na construção da torre, embora tivessem esses espíritos? Ele respondeu: era preciso que saíssem da água para receber a vida. Elas não podiam entrar no reino de Deus senão deixando a mortalidade da vida anterior. Tais mortos receberam o selo do Filho de Deus e entraram no reino de Deus. De fato, antes de levar o nome do Filho de Deus, o homem está morto. Quando recebe o selo, deixa a morte e retoma a vida. O selo é a água, eles descem a água e daí saem vivos. Também a eles foi anunciado esse selo, e eles usaram para entrar no reino de Deus. Eu perguntei: Senhor, por que as 40 pedras também sobem com eles do abismo, visto que essas já haviam recebido o selo? Ele respondeu: porque esses apóstolos e doutores que anunciaram o nome do Filho de Deus, adormecidos no poder e na fé do Filho de Deus, o anunciaram também àqueles que tinham morrido antes deles, e lhes deram o selo do anúncio. Desceram com eles a água e novamente subiram. Contudo, desceram vivos e subiram vivos, enquanto os que estavam mortos antes deles desceram mortos e subiram vivos. E graças a eles que estes últimos receberam o nome do Filho de Deus. Por isso subiram com eles, foram ajustados à construção da torre e colocados sem ser lavrados, porque morreram na justiça e na pureza. Apenas não tinham o selo. Agora tens a explicação dessas coisas. Eu respondi: sim, Senhor. Eu perguntei: Senhor, explica-me agora a respeito das montanhas. Por que são tão diferentes entre si e suas formas variadas? Ele respondeu: escuta, essas 12 montanhas são as 12 tribos que habitam o mundo inteiro.
O Filho de Deus lhes foi anunciado por meio dos apóstolos. Porque as montanhas têm formas variadas entre si, explica-me, Senhor. Ele respondeu: Escuta, essas 12 tribos que habitam o mundo inteiro são 12 nações. Elas são diferentes no sentimento e no pensamento. Assim que são diversas as montanhas que vês. Também o são as qualidades do pensamento e do sentimento das nações. Eu te explicarei, porém, o comportamento de cada uma em particular. Eu pedi, Senhor, explica-me primeiramente, porque apesar da diversidade dessas montanhas, as pedras, quando colocadas na construção, se tornaram brilhantes e com a mesma cor branca, como as pedras que subiram do abismo. Ele me respondeu: é porque todas as nações que habitam debaixo do céu, tendo ouvido e acreditado, foram chamadas com o nome do Filho de Deus. Depois de terem recebido o selo, tiveram todas um só sentimento e um só pensamento, uma só fé e uma só caridade. Com o nome levaram também os espíritos das virgens. Por isso a construção da torre tornou-se de uma só cor, brilhante como o sol. Mas depois de terem entrado para o mesmo lugar e terem formado um só corpo, alguns deles se contaminaram, foram excluídos do povo dos justos e se tornaram como antes, ou talvez piores. Eu perguntei, Senhor, como puderam tornar-se piores depois de conhecer a Deus? Ele respondeu: aquele que não conhece a Deus e pratica o mal merece alguma punição por seu mal. Contudo, aquele que conhece a Deus não deve praticar o mal, e sim o bem. Se aquele que deve praticar o bem pratica o mal, não te parece que comete erro maior do que aquele que não conhece a Deus? Por isso, aqueles que não conhecem Deus e praticam o mal são condenados à morte. Mas os que conhecem a Deus, que viram sua grandeza e ainda praticam o mal, serão duplamente castigados e morrerão para sempre. É desse modo que a Igreja de Deus será purificada. Que incrível, gente. Então, o Filho de Deus... Peraí, deixa eu voltar aqui. Desse modo, a torre, depois de purificada, ficou aparentemente como de uma só pedra. Igualmente acontecerá com a Igreja de Deus. Depois que for purificada e forem expulsos os maus, os hipócritas, os blasfemadores, os vacilantes e os que tiverem praticado todo tipo de mal. Depois da exclusão deles, a Igreja de Deus será um só corpo, um só sentimento, um só pensamento, uma só fé, uma só caridade. Então o Filho de Deus se alegrará e se regozijará com eles por ter encontrado puro o seu povo. Eu disse, Senhor, tudo isso é grande e glorioso, mas agora mostra-me o poder e a conduta de cada uma das montanhas, a fim de que cada alma fiel ao Senhor, ouvindo isso, glorifique o seu nome grande, admirável e glorioso. Ele respondeu, escuta a respeito da diversidade das montanhas e das 12 nações. Os fiéis que vieram da primeira montanha, a preta, são apóstatas, pessoas que blasfemaram contra o Senhor e traíram os servos de Deus. Para esses não há penitência, mas a morte. São pretos, porque é geração sem lei. Os fiéis que vieram da segunda montanha, seca, são hipócritas e mestres do mal. São semelhantes aos anteriores. Não produziram nenhum fruto de justiça. Com efeito, assim como a montanha deles é infrutífera, tais homens possuem um nome, mas são vazios de fé, e neles não há nenhum fruto de verdade. A penitência é possível para eles, caso se arrependam logo. Porém, se tardarem, a morte será o destino deles, junto aos primeiros. Eu perguntei, por que existe penitência para estes, enquanto para os primeiros não? Até certo ponto, as ações deles são semelhantes. Ele respondeu, a penitência é possível para eles, porque não blasfemaram seu Senhor, nem traíram os servos de Deus. Agiram hipocritamente pelo desejo do lucro, e cada um ensinou conforme os desejos dos homens pecadores. Por isso sofrerão alguma pena. Para eles há possibilidade de penitência, porque não foram blasfemadores nem traidores. Os fiéis que vieram da terceira montanha, a coberta de espinhos e cardos, são estes. Alguns deles são ricos e outros enredados em numerosos negócios. Os cardos simbolizam os ricos e os espinhos
são os que se enredaram em múltiplos negócios. Estes últimos enredados em múltiplos negócios não se ligam aos servos de Deus, mas se extraviam afogados em seus negócios. Os ricos dificilmente se ligam aos servos de Deus, porque temem que alguém lhes peça alguma coisa e por isso dificilmente entrarão no reino de Deus. Assim como é difícil andar descalço sobre os cardos, também o é para eles entrar no reino de Deus. Todavia, para todos esses existe possibilidade de penitência com a condição de que seja logo, para recuperar nesses dias o que não fizeram no passado, e assim praticar alguma coisa boa. Se fizerem penitência e praticarem algo de bom, viverão em Deus, mas se persistirem obstinados em suas obras, serão entregues àquelas mulheres que os matarão. Os fiéis que vieram da quarta montanha, a que possui muita vegetação verde na ponta e seca perto das raízes, e alguma ressequida pelo sol, são os seguintes: alguns são vacilantes, outros têm o Senhor nos lábios, mas não no coração. Por isso, a base deles é seca e sem força. Somente suas palavras são vivas, mas suas obras são mortas. Tais pessoas não estão vivas, nem mortas. São parecidas com os vacilantes, que não são nem verdes nem secos, pois eles não vivem nem estão mortos. Assim como essa vegetação seca ao ver o sol, também os vacilantes, quando ouvem falar de perseguição, por causa de sua covardia, sacrificam aos ídolos e se envergonham do nome do seu Senhor. Eles, portanto, nem vivem nem estão mortos. Contudo, também eles, se fizerem logo penitência, viverão. Se não fizerem penitência, porém, já estão entregues às mulheres que lhes tirarão a vida. Os fiéis que vieram da quinta montanha, que tinha vegetação verde e era pedregosa, são os seguintes: indóceis, arrogantes, cheios de si, querem saber tudo, mas não sabem nada. Por causa de sua presunção, a inteligência se afastou deles e a loucura insensata neles penetrou. Gabam-se de como se tivessem inteligência e desejam ser mestres, quando são apenas insensatos. Por causa desse orgulho, muitos, enaltecendo de si mesmos, acabaram se esvaziando. De fato, a presunção e a vaidade são um grande demônio. Muitos deles foram rejeitados. Alguns fizeram penitência, creram e, reconhecendo sua própria insensatez, submeteram-se aos que têm inteligência. Os outros também ainda podem fazer penitência, pois não eram maus, mas só idiotas e insensatos. Se fizerem penitência, viverão em Deus, mas se não fizerem penitência, habitarão com as mulheres que lhes fazem o mal. Os fiéis que vieram da sexta montanha, a que tem grandes e pequenas fendas e vegetação murcha nas fendas, são os seguintes. Os que têm pequenas fendas são os que guardam algum rancor mútuo e por causa de suas maledicências recíprocas estão murchos na fé. Muitos deles, porém, fizeram penitência. Outros a farão quando ouvirem os meus mandamentos, pois suas maledicências são pequenas e eles se arrependerão logo. Os que têm grandes fendas obstinam-se na maledicência e tornam-se rancorosos e furiosos uns com os outros. Esses foram rejeitados para longe da torre, julgados indignos de sua construção. Tais homens dificilmente viverão. Deus, nosso Senhor, que domina tudo e tem poder sobre toda a criação, não guarda rancor para os que confessam seus pecados. Se ele é misericordioso, porque o homem que é mortal e cheio de pecados guarda rancor contra o homem, como se tivesse poder de destruí-lo ou salvá-lo, eu, o anjo da penitência, vos digo: vós que tendes essa tendência, afastai-a e fazei penitência. O Senhor curará vossos pecados passados se vos purificardes desse demônio. Caso contrário, sereis entregues a ele para a morte. Os fiéis da sétima montanha, onde crescia a vegetação verde e viçosa, e onde tudo era exuberante, todo tipo de rebanho e aves se alimentavam da vegetação dessa montanha, e cuja vegetação, quanto mais era cortada, mais abundante brotava, são os seguintes: aqueles que foram simples
inocentes, felizes, sem rancor mútuo, sempre satisfeitos com os servos de Deus e revestidos com o Santo Espírito dessas virgens, sempre cheios de compaixão para com todos os homens, e graças a seus esforços puderam socorrer a todos sem altivez e sem hesitação. O Senhor, vendo sua simplicidade e candura, multiplicou o fruto do trabalho de suas mãos e os favoreceu em todas as ações. Eu, o anjo da penitência, digo a vós que assim sois. Permanecei assim, e vossa descendência jamais será destruída. Com efeito, o Senhor vos experimentou e vos inscreveu no número dos nossos, e toda a vossa posteridade habitará com o Filho de Deus, pois recebestes do seu Espírito. Os fiéis que vieram da 8ª montanha, cheia de fontes, nos quais ia beber toda a criação, são os seguintes: apóstolos e doutores, que anunciaram no mundo inteiro e que ensinaram com santidade e pureza a palavra do Senhor. Não se deixaram de modo algum desviar por paixão má, mas sempre caminharam na justiça e na verdade, conforme o Espírito Santo que receberam. O lugar desses homens é ao lado dos anjos. Os fiéis que vieram da 9ª montanha, repleta de répteis e feras que causam a morte do homem, são os seguintes: aqueles que têm manchas são diáconos que administraram mal sua função, roubando a subsistência de viúvas e órfãos. Enriqueceram-se com os recursos que receberam para socorrer. Se continuarem nessa ambição, já estão mortos e não têm mais nenhuma esperança de viver. Contudo, se fizerem penitência e desempenharem retamente seu ministério, poderão viver. Os que têm sarna são aqueles que renegaram seu Senhor e não se converteram a ele, tornando-se áridos e solitários. Não se vinculam aos servos de Deus, mas vivem isolados e perdem a vida. A vinha abandonada em alguma parte degenera por falta de cuidados. Sufocada pelas ervas daninhas, com o tempo ela se torna selvagem e seus frutos não são mais úteis para o seu dono. Da mesma forma, esses homens abandonados a si mesmos tornam-se selvagens e inúteis para o seu Senhor. Eles ainda podem fazer penitência se não tiverem de coração renegado o Senhor. Contudo, se alguém o tiver renegado de coração, não sei se poderá viver. O que digo não vale para o tempo presente, de modo que alguém o negue e faça penitência. Para aqueles que o renegaram no passado e que parece haver possibilidade de penitência, portanto, se alguém quiser fazer penitência, que a faça logo, antes que a torre esteja terminada. Caso contrário, será morto pelas mulheres. Os mutilados são os espertos e maledicentes. Eles são as feras que viste na montanha. Essas feras com seu veneno matam e destroem o homem. Da mesma forma, as palavras dessas pessoas envenenam o homem e o fazem morrer. Eles estão mutilados na fé por causa da sua conduta que assumem. Alguns fizeram penitência e foram salvos. Os outros, sendo como são, podem ser salvos se arrependerem. Se não fizerem penitência, morrerão vitimados pelas mulheres das quais têm o poder. Os fiéis que vieram da 10ª montanha, onde as árvores abrigavam ovelhas, são os seguintes: bispos e pessoas hospitaleiras, que sempre receberam com prazer os servos de Deus em sua casa, sem nenhuma hipocrisia. Os bispos, com seu ministério, continuamente protegeram os necessitados e as viúvas, e sempre levaram vida pura. Eles serão, por sua vez, protegidos pelo Senhor para sempre. Os que assim agiram são gloriosos juntos de Deus. Seu lugar já é junto com os anjos, se perseverarem até o fim no seu serviço. Os fiéis que vieram da 11ª montanha, cujas árvores estavam cheias de frutos de várias espécies, são os seguintes: homens que sofreram por causa do nome do Filho de Deus, que sofreram corajosamente de todo o coração, entregando a própria vida. Eu perguntei: Senhor, por que todas essas árvores têm frutos e algumas delas frutos mais belos? Ele respondeu: escuta, todos aqueles que sofreram por causa do nome são gloriosos juntos de Deus. Os pecados de todos eles foram perdoados, porque sofreram por causa do nome do Filho de Deus. Escuta, porém, porque os frutos deles são variados, e alguns deles melhores. Aqueles que foram arrastados diante das autoridades, submetidos a interrogatórios e não renegaram, mas sofreram corajosamente, são muito mais gloriosos junto do Senhor, e o fruto deles é o melhor. Aqueles, porém, que tremeram e hesitaram, e interrogavam no coração se renegariam ou confessariam e sofreram, esses levam frutos inferiores, por lhes ter entrado essa intenção no coração. Com efeito, é má intenção um servo renegar seu próprio Senhor.
Vigiai, portanto, vós que tendes essa intenção, para que ela não permaneça em vosso coração e morrais para Deus, e morrais para Deus. Vós que sofreis por causa do nome, deveis gloriar a Deus por vos ter julgado dignos de levar seu nome e ser curados de todos os vossos pecados. Felicitai-vos, portanto, e crede também que realizastes grande obra, quando algum de vós sofrer por causa de Deus. O Senhor vos agracia com a vida, e vós não compreendeis. De fato, os vossos pecados se tornaram pesados, e se não sofresseis pelo nome do Senhor, estaríeis mortos para Deus por causa de vossos pecados. Digo isso a vós, que hesitais em negar ou confessar. Confessai que tendes um Senhor, pois se o negardes, sereis entregues à prisão. Se os pagãos punem o escravo que renega seu senhor, o que pensais que fará convosco o vosso Senhor, que tem poder sobre todas as coisas? Afastai esses desejos de vossos corações, a fim de viver eternamente para Deus. Os fiéis que vieram da 12ª montanha, a branca, são os seguintes. São como crianças pequeninas, em cujo coração não entra maldade nenhuma. Eles nem sequer sabem o que é mal e sempre permanecem na inocência. Tais homens certamente habitarão no reino de Deus, pois em nada violaram os mandamentos de Deus, mas perseveraram todos os dias de sua vida na inocência e no mesmo sentimento. Todos vós que assim perseverardes e fordes sem malícia como crianças pequenas, sereis mais gloriosos do que todos os anteriores. Com efeito, todas as crianças são gloriosas diante de Deus e as primeiras diante dele. Felizes, portanto, sereis vós, se arrancardes de vós mesmos o mal e vos revestirdes da inocência, pois sereis os primeiros de todos a viver em Deus. Depois que ele terminou de explicar as parábolas a respeito das montanhas, eu lhe pedi: Senhor, explica-me agora o que são as pedras tiradas da planície e colocadas no lugar das pedras que foram tiradas da torre, e também as pedras redondas que foram colocadas na construção e aquelas que ainda são redondas. Ele respondeu: escuta também o sentido de todas as coisas. As pedras tiradas da planície que entraram na construção da torre, no lugar das pedras que foram tiradas, são as raízes dessa montanha branca. Como os fiéis que vieram dessa montanha branca foram todos encontrados inocentes, o Senhor da torre mandou empregar na construção da torre pedras que vieram das raízes dessa montanha. De fato, ele sabia que se essas pedras entrassem na construção da torre, elas permaneceriam brilhantes e nenhuma delas escureceria. Se ele tivesse acrescentado pedras vindas de outras montanhas, ter-lhe-ia sido necessário examinar e purificar a torre novamente. Estes, porém, foram encontrados brancos, tanto os que creram como os que creriam, pois eles pertenciam à mesma geração. Feliz esta geração, pois ela é inocente. Escuta agora o que se refere às pedras redondas e brilhantes. Elas vêm todas dessa montanha branca. Escuta, porém, porque foram encontradas redondas. Suas riquezas os obscureceram um pouco na verdade e os ofuscaram, porém nunca se afastaram de Deus. Nem saiu palavra má de sua boca, mas sempre a equidade e a virtude da verdade. Vendo pela mente deles que poderiam servir à verdade, permanecendo bons, o Senhor mandou cortar suas riquezas sem as tirar de todo, para que pudessem fazer algum bem com o que lhes restava. Essas pessoas viverão em Deus porque são de índole boa, e por isso que essas pedras foram cortadas ligeiramente e depois colocadas na construção dessa torre. Quantas outras que até agora se conservam redondas e não foram ajustadas à construção porque não tinham ainda recebido o selo, foram recolocadas em seu lugar, de fato foram encontradas demasiadamente redondas. É preciso cortá-los deste século e da vaidade de suas riquezas, e então se adaptarão ao reino de Deus. De fato é necessário que eles entrem no reino de Deus, pois o Senhor abençoou sua geração inocente. Dessa geração ninguém perecerá. Pode ser que alguém deles, seduzido pelo diabo infame, cometa algum pecado e imediatamente recorra ao seu Senhor. Eu, o anjo da penitência, vos julgo todos felizes. Sois inocentes como as crianças, pois vossa herança é boa e honrada diante de Deus. Digo a todos vós que recebestes este selo: sede simples, esquecei as ofensas. Não permaneceis em vossa malícia ou na lembrança amarga das ofensas. Tende um só espírito. Remediai e tirai de vós essas más divisões, a fim de que o Senhor das ovelhas se alegre com isso. Ele ficará contente
se encontrar todas as suas ovelhas e nenhuma transviada. Ai, porém, dos pastores, se ele encontrar transviada alguma delas. Se os próprios pastores forem encontrados desviados, o que poderão dizer ao Senhor do rebanho? Poderão talvez dizer que foram desviados pelas ovelhas? Não se dará crédito a eles, pois é incrível que o pastor sofra alguma coisa por parte das ovelhas. Será mais gravemente punido por causa de sua mentira. Eu também sou pastor, e é preciso que eu preste rigorosamente conta de vós. Curai-vos, portanto, enquanto a torre ainda está em construção. O Senhor habita nos homens que amam a paz, pois de fato a paz lhe é agradável, e ele se afasta para bem longe dos que brigam e dos que se perderam pela malícia. Devolvei-lhe, portanto, o espírito íntegro como o recebestes. Se entregas ao lavadeiro uma roupa nova intacta, esperas recebê-la de volta intacta. Se o lavadeiro te devolver a roupa rasgada, tu a receberás? Não te irritarás e o perseguirás com reprovação, dizendo: eu te entreguei uma roupa intacta, porque a rasgastes, tornando-a inútil? Por causa do rasgão que nela fizeste, agora não pode ser mais usada. Não dirás tudo isso ao lavadeiro por causa do rasgão que ele fez em tua roupa? Se ficas aborrecido assim com a tua roupa e te lamentas por não tê-la recebido intacta, o que julgas que te fará o Senhor, que te deu um espírito intacto, e tu o devolves completamente inútil, a ponto de não servir mais para nada ao teu Senhor? De fato, ele se tornou inútil, desde o dia em que o corrompeste. O Senhor desse espírito não te fará morrer por teres feito isso? Eu respondi: certamente. Ele tratará assim todos aqueles que conservarem o rancor. Ele concluiu: não calceis nos pés a clemência dele, mas glorificai-o por ser tão paciente frente aos vossos pecados e por não ser semelhante a vós. Fazei, portanto, penitência útil para vós. Eu, pastor, o anjo da penitência, mostrei e expliquei aos servos de Deus todas essas coisas que estão acima escritas. Portanto, podereis viver se acreditardes e ouvirdes as minhas palavras, se caminhardes nelas e corrigirdes os vossos caminhos. No entanto, se permanecerdes na malícia e no rancor, não vivereis em Deus. Tudo o que devia dizer eu vos disse. Então o pastor me disse: fizeste-me todas as perguntas? Eu respondi: sim, Senhor. Então ele me perguntou: por que não me perguntaste sobre a forma das pedras recolocadas na construção, das quais melhoramos as formas? Eu respondi: Senhor, eu esqueci. Ele explicou: escuta agora sobre elas. São aqueles que ouviram os meus mandamentos e fizeram penitência de todo o coração. Tendo visto que a penitência deles era boa e pura e que podiam nela perseverar, o Senhor mandou apagar seus pecados anteriores. Aquelas formas eram os pecados deles e foram igualadas para que não aparecessem mais. Quando terminei de escrever este livro, o anjo que me confiara esse pastor veio à casa onde eu me encontrava e sentou sobre o leito. O pastor apareceu de pé à direita. Então o anjo me chamou e disse: eu te confiei a esse pastor, a ti e a tua casa, para que fosses protegido por ele. Eu respondi: sim, Senhor. Ele continuou: se queres, portanto, ser protegido de toda tribulação e violência, ter sucesso em toda boa obra e palavra, e ter toda a virtude da equidade, caminha nos seus mandamentos que te dei, e poderás dominar todo o mal. Com efeito, se guardares os seus mandamentos, toda a ambição e delícias deste mundo serão dominadas, e o sucesso te acompanhará em toda boa obra. Acolhe em ti a sua santidade, a sua modéstia, e dize a todos que ele goza de grande honra e dignidade junto ao Senhor. Ele detém grande poder e a sua função é forte. Somente a ele foi conferido o poder da penitência para o mundo inteiro. Não te parece poderoso? Mas vós desprezais a sua santidade e moderação que ele tem para convosco. Eu disse: Senhor, pergunta ao pastor se eu fiz alguma coisa errada desde que ele está em minha casa. O anjo respondeu: quanto a mim, sei que não fizeste nada de errado e que também não farás. Eu te digo isso para que perseveres. O pastor disse-me que tem boa impressão de ti. Quanto a ti, transmitirás essas palavras aos outros, para que aqueles que fizerem ou estão para fazer penitência tenham os mesmos sentimentos que tu. Dessa forma, o pastor falará bem deles para mim e eu ao Senhor. Eu disse: Senhor, de minha parte mostrarei a todo homem as grandezas do Senhor, e espero que todos os que outrora pecaram, ao ouvirem essas coisas, façam espontaneamente penitência para recuperar a vida. Ele me disse: permanece nessa missão, realizando-a até o fim. Todos aqueles que praticam os mandamentos do pastor terão vida e grande honra junto ao Senhor. Por outro lado,
Todos aqueles que não observam seus mandamentos afastaram-se da vida e desprezam o pastor. No entanto, o pastor tem a sua honra junto a Deus. Todos aqueles que o desprezam e não observam seus mandamentos se entregam à morte, e cada um deles se torna réu de seu próprio sangue. Digo-te mais uma coisa: coloca-te a serviço desses mandamentos e terás o remédio para os seus pecados. Eu te enviei essas virgens para que habitem contigo. Percebi que são afáveis contigo, tu as tens como auxiliares, de modo que possas observar melhor os mandamentos do pastor. Não é possível observar esses mandamentos sem essas virgens. Vejo, porém, que elas estão contigo de boa vontade, mas ordenei-lhes que de modo algum se afastem de tua casa. Apenas limpa bem a tua casa, pois elas habitarão com prazer em casa limpa. Elas são limpas e castas, ativas, e todas gozam de grande crédito junto ao Senhor. Portanto, se encontrarem tua casa limpa, permanecerão contigo. Se houver, porém, alguma coisa poluída, imediatamente elas deixarão tua casa, pois essas virgens não gostam de nenhum tipo de poluição. Eu lhe respondi: Senhor, espero poder agradar-lhes, de modo que elas habitem sempre em minha casa de boa vontade. O pastor a quem me confiastes não se queixa de mim, elas também não se queixarão de mim. O anjo disse ao pastor: Vejo que o servo de Deus quer viver, que guardará esses mandamentos e instalará as virgens numa casa limpa. Tendo dito isto, confiou-me de novo ao pastor. Chamou as virgens e lhes disse: Como estou vendo que habitais com satisfação na casa desse homem, eu vou-lo recomendo, tanto a ele como a sua casa, para que não vos afasteis da casa dele. Elas, por sua vez, ouviram com prazer essas palavras. Em seguida ele me disse: Sê forte nesse ministério. Mostra a todos os homens as grandezas do Senhor e alcançarás a graça nesse ministério. Todo aquele que se comportar conforme esses mandamentos viverá e será feliz em sua vida. Por outro lado, quem os deixar à margem não viverá e será infeliz em sua vida. Dize a todos que não deixem de fazer tudo o que puderem praticar de bom, porque praticar boas obras é útil para eles. Digo também que é necessário arrancar da miséria todo homem. O necessitado e que sofre reveses em sua vida cotidiana está em grande tormento e angústia. Aquele, pois, que livrar uma pessoa da necessidade, adquire para si uma grande alegria. Com efeito, quem se encontra na miséria sofre o mesmo tormento e as mesmas torturas que alguém que está na prisão. Muitos, não podendo suportar essas calamidades, se suicidam. Aquele, portanto, que conhece a miséria de tal homem e dela não o retira, comete grande pecado e se torna réu do sangue dele. Fazei, portanto, boas obras, todos vós que recebestes bens do Senhor, para que a construção da torre não termine enquanto tardais em praticá-las. E por vossa causa, que os trabalhos da construção foram interrompidos, portanto, se não vos apressais em agir bem, a torre será terminada e vós sereis excluídos dela. Quando ele terminou de falar comigo, o anjo se ergueu do leito e, tomando consigo o pastor e as virgens, retirou-se. Disse-me, porém, que me enviaria de novo o pastor e as virgens à minha casa. Fiat.